A história é o seguinte, é muito séria, é uma investigação que passou pelas barbas da Lava Jato, pelas barbas da própria juíza Hart, que envolve o pai dela, tá? O Jorge Hart Filho. O pai da juíza Hart, ele trabalhou, a carreira dele toda foi dentro da Petrobras, dentro de uma unidade da Petrobras, chamada Petrobras Six, que é uma unidade que fica no Paraná, em São Mateus do Sul, próximo de Curitiba, que foi onde a juíza se criou, inclusive, no clube de funcionários dessa empresa. Eu vi aí alguns perfis laudatórios que foram feitos sobre a juíza Hart, foi onde ela aprendeu a nadar, por exemplo, né? Praticava natação, hoje ela faz aí natação de longa distância, tudo isso ela se criou dentro do clube de funcionários da Petrobras Six. Muito bem, o senhor Jorge Hart Filho, pai da Gabriela, quando ele saiu, Edu, da Petrobras, ele fez aquela clássica manobra da porta giratória. Ele saiu do poder público, né, onde adquiriu muita experiência e conhecimento, e foi trabalhar na iniciativa privada para empresas do setor de petróleo, eventualmente até, como a gente vai ver na reportagem, concorrentes predatórias da própria Petrobras. Muito bem, lá em meados de 2007, a Petrobras decidiu tentar internacionalizar uma tecnologia que só a Petrobras tinha no mundo todo, chamada Petrobras Six, a Petro Six. Essa tecnologia, explicando rapidamente, é uma tecnologia que permite à Petrobras extrair óleo, gás e outros derivados do xisto. Tá? O Brasil tem umas reservas importantes de xisto. O xisto é uma reserva importante no mundo todo. Os Estados Unidos, por exemplo, extrai quase metade do seu gás do xisto, né? E nesse mundo que a gente vive de guerra de petróleo, de guerra da Ucrânia, de preço de petróleo que sobe e desce, o xisto vem se tornando cada vez mais fundamental nas economias do mundo todo. E a Petrobras desenvolveu aqui no Brasil, a partir dos anos 70, uma tecnologia que ninguém no mundo tem. Tanto é que patenteou essa tecnologia chamada Petro Six. Ela é uma tecnologia que consegue extrair do xisto esses derivados de forma mais limpa e usando pouca água, ou seja, ela é ecologicamente muito eficiente. Aí o que faz a Petrobras, Vivian? Em 2007 ela contrata a Engevix. Todo mundo vai lembrar da Engevix, uma das grandes empresas enroladas na Lava Jato. O presidente da Engevix foi preso, o diretor da Engevix foi preso, o Zé Dirceu foi preso, acusado de receber propina da Engevix. Então ela foi uma das grandes empreiteiras da Lava Jato. Quem é que foi contratado pela Engevix? Jorge Hart Filho, pai da Gabriela. O que ele tinha que fazer dentro da Petrosix? Então, como aposentado da Petrosix, ele volta para as dependências da Petrosix, dessa vez contratado pela Engevix, e tem acesso às dependências da fábrica com o seu computador pessoal, o que era muito raro na fábrica, porque, de novo, a Petrobras tem uma patente de uma tecnologia que o mundo todo quer. Então, ninguém deixa qualquer pessoa entrar lá com um computador, ninguém deixa qualquer pessoa adquirir documentos lá de dentro. Mas o Jorge Hart Filho... Demore. Oi. Perdão, te interrompendo só um minutinho, só para a gente mostrar que está no telão o registro de entrada dele na Six. Está aí, Jorge Hart Filho, apuração do Demore, e a gente vai mostrar, enquanto ele vai falando, vai contando para a gente o fio, vocês vão ver eventualmente algumas documentações comprovando o que o Demore apurou. Vamos lá, vamos seguir. Perdão, não, sem problema. Essa é uma apuração interna, uma investigação interna que a Petrobras fez e que até hoje estava inédita, tá? A gente vai mostrar ela pela primeira vez agora. Aí ele entra lá como contratado da Engevix, para quê? A Petrobras queria internacionalizar essa tecnologia, queria vender essa tecnologia para outros lugares. Tinha países interessados, Estados Unidos, Marrocos, Jordânia, China, vários países queriam saber, Petrobras, como é que você faz esse negócio com xisto aí, que custa barato, né? E é ecologicamente muito rentável, e a planta da Petrobras, de xisto do Paraná, ela está funcionando de modo contínuo há 30 anos. É o único caso mundial de extração de xisto que funciona desse jeito. Em outros países tem que furar o solo, tem que explodir aquífero, tem que poluir o solo, causa eventualmente terremotos. Então, a Petrobras realmente detém a patente, uma tecnologia muito importante. O Jorge Hart Filho e outros aposentados da Petrobras entram lá a mando da Engevix para ajudar a Petrobras nessa internacionalização. Fazem um projeto de negócios, fazem um prospecto, e aí a Petrobras decide ir para o mercado internacional com a ajuda de um banco canadense chamado Forbes e Manhattan. Esse banco canadense, um banco muito obscuro, muito esquisito, o dono andou aqui pelo Brasil, teve encontros com o Mourão, teve encontro com militares, é o cara que controla aquela mineradora Belo San, que causou muita poluição na Amazônia, é um cara esquisitaço, assim, esse cara tá na matéria também. Aí, o que acontece? A Petrobras vai ao mercado internacional em parceria com esse banco, tá? O Forbes e Manhattan.
E vão falar com o governo do Marrocos, vão falar com o governo dos Estados Unidos, lá em Utah, para tentar exportar o Petro-6, a tecnologia, né? E vão falar com o governo da Jordânia. E aí, Edu, o que descobrem no meio do caminho? Que a Forbes e Manhattan está dando uma pernada na Petrobras. Os caras começam, em paralelo às negociações com a Petrobras na Jordânia, eles colocam uma outra empresa deles para fazer negociações para explorar xisto no mesmo país, e fazem uma apresentação para outras empresas, inclusive uma empresa chinesa, os documentos estão na matéria, usando os dados e informações da Petrobras referentes ao processo Petro-6. Ou seja, a Petrobras fez uma investigação interna e chegou à conclusão que, muito possivelmente, esses funcionários todos que tiveram acesso aos documentos confidenciais, secretos da Petrobras, extraíram esses documentos lá de dentro e criaram uma outra tecnologia para ser patenteada fora do Brasil, que era, nas palavras da própria Petrobras, um Petro-6 melhorado. Nas apresentações, Edu, que o possível sócio da Petrobras, imagina, o parceiro da Petrobras está indo com ela de mão dada na Jordânia, falar com o governo jordano, e em paralelo manda uma outra empresa do mesmo grupo falar com o mesmo governo para fazer a mesma coisa. E nessas apresentações, usa imagens, Edu, imagens que foram extraídas de dentro da Petrobras. Mas não é só isso, Edu, piora. A Petrobras nota isso, um gerente da Petrobras faz uma reunião com os seus gerentes executivos e fala, olha, o governo da Jordânia me informou que os nossos parceiros aqui estão tentando vender exploração de xisto no mesmo país, e pior, eu tenho slides aqui mostrando para vocês que eles estão usando as informações do Petro-6. Isso aqui tem 6 patentes da Petrobras que impedem que qualquer pessoa use isso no mundo. Você não pode usar. São 6 patentes. Não é uma só, tá? São 6. Aí descobrem, sabe o quê, Edu? Que os caras, além de estar usando as informações da Petrobras, aí vocês estão vendo na tela, eles patentearam lá fora uma outra tecnologia chamada PRIX, que é basicamente o Petro-6. O Petro-6 melhorado. Quem é que foi que patenteou isso lá fora do Brasil e aqui dentro do Brasil? O pai da Gabriela Hart. Que é o que teve acesso, que é o que trabalhava na empresa, que é o que levou o computador. Meu Deus do céu. Teve acesso às informações pela Engevix, trabalhou com uma outra empresa dessa Forbes e Manhattan, né? A Irati Energia, que era uma outra concorrente. E aí essas informações são levadas lá de dentro. O nome do Jorge Hart Filho, a gente não pode comprovar que é ele que tirou as informações de lá, sabe por quê, Edu? Porque isso nunca foi investigado. Isso foi investigado internamente pela Petrobras, tá? Internamente. O documento com toda a investigação, com todas as páginas e os anexos, está na reportagem. A gente vai mandar a reportagem por newsletter daqui a pouquinho, para quem quiser ver tudo. Então, aí a Petrobras, inicialmente, ela vê aquilo e cessa a comunicação com o Forbes Manhattan, né? Porque fala, peraí, vocês estão tentando patentear uma tecnologia que é um Petro-6 melhorado, usando as nossas informações e tentando vender essa tecnologia para os nossos clientes. Aí a Petrobras fala, não, peraí, vamos parar a conversa com vocês por aqui. E aí, Edu, a Petrobras, a matéria tem vários outros detalhes, mas ela tem uma conclusão que aí agora é que vem as duas coisas muito importantes dessa história toda, tá? A Petrobras tem uma conclusão nessa investigação interna, que é o seguinte, ela fala duas coisas importantes. Nós temos que notificar extrajudicialmente essas empresas para que elas parem de usar a nossa tecnologia, as nossas informações confidenciais protegidas por contrato que o senhor Jorge Hart Filho e outros empregados da Engevix e ex-empregados da Petrobras tiveram acesso aqui dentro com seus computadores e com acesso a documentos confidenciais. Isso está na matéria, documentado também. Tá, gente? Não é que eu estou achando isso, a matéria está com todos os documentos ali. E a Petrobras, Edu, agora você vai cair de costa, ela faz uma segunda recomendação. A própria Petrobras recomenda, não negocia mais com o Forbes e Manhattan, nem com suas empresas subsidiadas, né? Essa é a recomendação da Petrobras, internamente falando para a própria companhia. Olha, gente, a Petrobras, recomendamos que ela não negocie mais com esse Forbes e Manhattan, né? Porque essa gente já provou. Eu nunca ouvi, Leandro, eu nunca ouvi falar do Forbes e Manhattan. Eu entrei aqui, por isso que eu estava olhando, eu falei, cara, eu 20 anos de mercado financeiro, eu trabalhei na área internacional um tempão. Eu conheço tudo que você puder imaginar de banco pequeno. Eu passei durante um ano sendo o cara que abria a conta. Então eu tinha uma lista, blocos desse tamanho,
com nome de banco lá de fora e com telefone. Eu era o cara que ficava ligando, tomando telefonada na cara, quando eu tinha 21 anos de idade, entendeu? Nunca ouvi falar, e eu estou vendo a lista aqui do o fundador e os diretores. Tu não tem noção, tem general com boina de exército, tem o cara, o fundador, que é o dono da parada, tá aqui com um blazer todo quadriculado, com uma camisa toda quadriculada, o cara todo cafona aqui no negócio. Eu nunca ouvi falar desse banco na minha vida. Nunca ouvi falar desse banco na minha vida. E um banco que está fazendo... Meu Deus do céu. Depois que esse rolo começa a andar lá dentro, os próprios diretores da Petrobras começam a fazer pesquisas no Google e falar, gente, esse banco é esquisito, essas pessoas são esquisitas, essa gente, sabe? Mas isso depois que o negócio estava andando. Festa estranha, como é que é? Festa estranha com gente esquisita. Isso não tá legal. E aí, Edu, tem duas coisas que a galera vai cair para trás. A primeira delas é o seguinte: o Forbes Manhattan, dentro da Petrobras, vira persona não grata, e a Petrobras, em documento que está na matéria, fala, gente, não vamos mais negociar com essa gente, e nem com suas subsidiárias, ou seja, vamos colocar essa gente numa lista aqui e vamos bloquear essa empresa. O que é que fez o governo Bolsonaro em novembro do ano passado, 2 meses... Olha só, calma aí, breaking news aqui. Desculpe te interromper. Acabo de receber uma mensagem do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, dizendo que está ouvindo a nossa matéria e determinando imediatamente a solicitação de toda a documentação interna sobre a PetroSix e vai solicitar para o Demore as informações que você apurou, e isso vai ser conduzido diretamente pelo gabinete da presidência da Petrobras. A gente agradece a preocupação do presidente Jean Paul Prats e a gente ressalta a importância que o ICL Notícias tem tido com a coragem, com a ousadia e com o enfrentamento que a grande mídia brasileira não tem feito ao longo dos últimos anos. Muito obrigado pela resposta, presidente Jean Paul Prats, e também por tocar adiante essa investigação que parece assim super necessária, porque é um assunto gravíssimo e, claro, ele lesa a empresa, que é uma empresa de todos os brasileiros e brasileiras. Vamos lá, Leandro. Perfeito, Edu. E muito importante o posicionamento do presidente da Petrobras, porque essa investigação que tem na matéria, Edu, é uma investigação de 2012, tá? Depois isso foi submetido ao TCU e os próprios petroleiros do sindicato com os quais eu conversei acham que teve algum tipo de prevaricação e passação de pano, inclusive dentro da Petrobras, para não levar essa investigação adiante. Veja bem, isso aí está parado há 10 anos, cara. Isso aí está parado há 10 anos como investigação. Tá? Então, é muito importante que a Petrobras retome isso para entender o quanto ela foi lesada. Sabe por quê, Edu? O presidente João Paul Prats está nos acompanhando agora aqui. Obviamente, ele sabe disso, mas eu vou falar para o público do ICL. A Forbes Manhattan, que tinha uma recomendação expressa dentro da Petrobras de evitar negócios com esse banco e suas coligadas, foi a empresa que comprou a Petrobras Six em novembro do ano passado, durante a privatização do governo Bolsonaro, meu caro. Não é que a Petrobras Six está fazendo negócios com a Forbes Manhattan, não, gente. A Petrobras Six, a planta de São Mateus do Sul, do Paraná, ela foi vendida para o Forbes Manhattan. O mesmo banco que tentou roubar a tecnologia da Petrobras e vender lá fora patenteada como se fosse sua. Então, isso é um escândalo, Edu. Do começo ao fim. O pai da Gabriela Hart, ele é sócio da Forbes Manhattan? Qual que é ele trabalhava para a Engevix, tá, e trabalhou para a Irati Energia, que era uma outra empresa também da Forbes Manhattan, que também, no Paraná, isso é um outro caso que está na matéria, apresentou uma intenção de fazer lavra de mineração, e a documentação que a Irati apresentou para o governo do Paraná era uma documentação confidencial de mapeamento geológico que só a Petrobras tinha por acaso. Então ele trabalhou para empresas que tinham como sócios a Forbes Manhattan. Isso, trabalhou para empresas que tinham como sócio a Forbes Manhattan e trabalhou para a Engevix, que foi no momento que ele adquiriu os conhecimentos lá dentro. Aí tem uma coisa interessante sobre a Lava Jato, Edu, para fechar essa nossa história, e daqui a pouco a gente vai mandar a newsletter. A Engevix teve as suas gavetas reviradas pela Lava Jato. O presidente foi preso, os diretores foram presos, né? Muita gente foi presa. 2 personagens que estão nessa história obscura de pirataria industrial
tá? Dentro da matéria, que assinam vários documentos que passam para Forbes e Manhattan, que passam pela mão desse negócio, foram presos pela Lava Jato. Um é um diretor chamado Demarco Afrânio e outro é o Jorge Zelada. Lembram do Zelada? Um dos grandes presos da Lava Jato? Claro. O Zelada o Zelada, ele assina documentos nessa parceria entre a Petrobras Six e a Forbes e Manhattan. Mas o caso da Petrobras... Veja bem, o Demarco teve a vida revirada, foi preso. O Zelada teve a vida revirada, foi preso. A Engevix teve a vida revirada, os diretores da Engevix, o presidente da Engevix. Nesse meio tempo todo, o caso da PetroSix não foi investigado por ninguém da Lava Jato. Ele passou por baixo dos panos, por baixo do radar dos tão atentos procuradores, né, Deltan Dallagnol, todos eles, né, Januário Paludo, a juíza Hart. E um detalhe importante, Edu, para a gente não dizer assim, mas ela era substituta e ela não participava disso. Não, o Zé Dirceu foi condenado à prisão, tá? Ele foi mandado para a prisão depois de perder um recurso no TRF4 por propinas que ele teria recebido da Engevix, a empresa para a qual o pai dela trabalhou e foi lá dentro da Petrobras acessar a documentação confidencial. Ele foi mandado para a cadeia pela Gabriela Hart. Então não é assim um processo estranho a juíza, entendeu? Ela participou desse processo da Lava Jato e da Engevix, inclusive, mandando para a cadeia o Zé Dirceu. Mas nesse meio tempo todo esse imbróglio da PetroSix, essa extração de documentos, essa tentativa de registrar patente de uma patente que a Petrobras já tinha, a tentativa de passar a perna na Petrobras no exterior, em países que a Petrobras já estava negociando, e agora, para fechar o ano, o governo brasileiro vende a planta da Petrobras junto com a tecnologia PetroSix, que é única no mundo para quem? Para o Forbes em Manhattan, que foi o banco que tentou passar a perna na Petrobras. O que eu estou querendo dizer aqui, Edu, para encerrar? Essa história precisa de investigação criminal, coisa que nunca foi feito. Parou ali na investigação interna da Petrobras, foi encaminhado para o TCU, e o TCU, até onde entendo, está levando esse processo de um jeito mais ou menos vagaroso e tentando jogar essa apuração de volta para a Petrobras. Eu acho que faz muito bem o presidente da empresa em olhar com isso com atenção, por quê, Edu? E aí, encerro mesmo. O governo vendeu a Petrobras Six para a Forbes Manhattan em novembro. Tem 15 meses para passar o controle total para o banco. Dá tempo de voltar atrás nesse negócio aí, Edu. Esse negócio não cheira bem, cara. Essa gente não cheira bem. Isso aí tá tudo esquisito. Quem é que garante que essa gente não vai entrar com dinheiro podre ali, não vai falir a empresa em nome dos seus negócios em outros países, não vai simplesmente pegar o PetroSix, que é a tecnologia que importa, levar isso embora e fechar a fábrica em São Mateus do Sul e deixar a cidade lá à míngua, porque é uma cidade que vive de royalties da Petrobras Six hoje, entende? Então, dá tempo, presidente João Paulo Prats, de olhar para esse negócio com seriedade e, se for o caso, tentar reverter essa venda, porque essa venda é absurda. E o William fez uma apuração aqui interessante. Traz pra gente aí, William. O Edu não conhecia, mas você também não conhecia, né, o Banco Forbes e Manhattan, né, Leandro? Não, nunca ouvi falar. Mas sabe quem conhecia? Jair Messias Bolsonaro e os militares do governo Bolsonaro. A gente catou aqui, enquanto você estava falando, eu fiquei curioso para saber quem era o dono desse banco. O Edu falou, fui lá pesquisar. O dono desse banco é um indiano chamado, vou pegar o nome dele, Stan Bart. Ele é dono de uma empresa de mineração no Canadá e também desse banco. Esse banco, o Forbes e Manhattan, é um banco canadense. E uma apuração da agência pública do ano passado, de fevereiro do ano passado, mostra que esse banco, Forbes e Manhattan, enfrentava muitas dificuldades aqui com seus negócios na Amazônia. Eles têm interesse especialmente na exploração de potássio. Adivinha quem facilitou a vida deles, Leandro? Ganha um doce se disser o nome. Isso mesmo, Jair Messias Bolsonaro. Aos poucos, esse grupo econômico se aproximou de membros das Forças Armadas, em especial do ex-vice-presidente, agora senador Hamilton Mourão, com quem tratou diretamente de reuniões exclusivas em Brasília, segundo os documentos da agência pública dessa matéria, lembrando do ano passado. Nesses encontros, um general da Brigada do Exército atuou pelos interesses da Forbes e Manhattan e suas mineradoras junto à cúpula do governo.
Então tá aí, Leandro. Quem não conhecia a Forbes em Manhattan era eu, você, a Vivian, o Edu, o público do ICL. O Jair Bolsonaro e os militares do governo Bolsonaro já conheciam a Forbes em Manhattan e aparentemente atuavam em favor como lobistas da mineradora junto ao governo, do banco e mineradora junto ao governo. Tá aí. Para quem não conhecia quem era o sujeito, tá aí. Essa matéria, viu, Guilherme? Essa matéria é muito boa da agência pública, eu sugiro outras leituras complementares, se o pessoal quiser ver. Tem reportagem muito importante do Brasil de Fato e da Carta Capital, que já tratam um pouco desse caso da venda da PetroSix, mas não esmiuçam a história com todos esses documentos. Então, eu quero agradecer ao trabalho dos colegas, né? Porque jornalismo a gente faz um tijolinho depois do outro, né? Então, muito obrigado aos colegas que colocaram esses tijolos no muro. E aí, hoje aqui a gente chega no ICL para colocar mais um tijolinho nessa história. Espero que ela ande, né, Edu? Porque isso aí é de tudo um escândalo.